risco. E queria falar-vos um bocadinho então da segurança da criança na utilização do medicamento. Quando pensamos em segurança infantil na utilização do medicamento, a primeira coisa que nos ocorre é manter os medicamentos afastados da vista e do alcance das crianças. E aqui o alcance é importante porque temos que evitar também outros acidentes, nomeadamente das quedas. Às vezes a estratégia é colocar o medicamento num local mais alto, isso pode levar a que a criança tente alcançá-lo e acabando por cair. Decorrente desta primeira ideia que a maior parte das pessoas terão em relação à segurança da criança na utilização de medicamentos, vem a segunda, que é não tomar medicamentos à frente das crianças. As crianças, em particular as crianças pequenas, gostam de imitar os adultos, faz parte do seu processo de aquisição de competências e de desenvolvimento e, especialmente aos adultos de referência, eles gostam de fazer as mesmas coisas. Portanto, da mesma maneira que imitam a mãe a cuidar do irmão bebê, também vão imitar o adulto ou outro adulto a tomar medicamentos. Portanto, é importante não tomar os medicamentos à frente das crianças. Depois, quando os medicamentos são de facto da própria criança, o que é importante? Antes de mais, não dar medicamentos que não tenham sido prescritos ou que tenham sido prescritos para outra pessoa que não aquela criança, mesmo que pareça que os sintomas são os mesmos. Isto é igual para qualquer pessoa, mas é particularmente importante para as crianças porque, de acordo com o seu nível de desenvolvimento, vão ter níveis de maturação diferentes e os órgãos vão reagir de maneira diferente ao medicamento e as doses também serão necessariamente diferentes, mesmo que tenham a mesma idade. A variação de peso é significativa e isso pode implicar que a dose do medicamento seja também variável de pessoa para pessoa. Portanto, é importante que o medicamento tenha sido prescrito para aquela criança e que a prescrição seja respeitada, nomeadamente na questão da dose. E isto implica o quê? Que as doses sejam medidas com um instrumento de medida que seja adequado. A utilização de colheres de sopa, de colheres de chá, de colheres de café, de sobremesa, é muito pouco rigorosa, portanto o que deve ser utilizado é um instrumento de medida graduado, de preferência uma seringa, e deve medir-se rigorosamente. O mesmo em relação a gotas, devem ser contadas, portanto partir comprimidos e acima de tudo partir supositórios ou outro tipo de veículos terapêuticos não é uma utilização segura, porque o medicamento não está homogeneamente distribuído em todo o comprimido ou em todo o supositório, portanto devem utilizar-se medidas que sejam standard e que sejam adequadas ao tamanho da criança. É importantíssimo que os pais ou os outros cuidadores, quando administram medicamentos às crianças, saibam o nome do medicamento, para que é que ele serve, portanto o que é que devem esperar daquele medicamento e quais é que são as situações que os devem alertar para que alguma coisa não está a correr bem, ou seja, que está a haver uma reação adversa ao medicamento. Isto é fundamental em qualquer pessoa, mais ainda nas crianças, porque muitas vezes o tempo de atuação, se houver uma reação adversa, pode ser menor. Nessas situações é importante que os pais tenham presente que podem contactar a Saúde 24 caso suspeitem de que houve de facto alguma reação adversa ao medicamento, ou o Centro de Informação Antivenenos se houver uma intoxicação acidental, embora também possa contactar a Saúde 24. Em relação aos medicamentos das crianças, quando as crianças fazem habitualmente medicamentos, portanto as crianças com doença crónica, seja ela qual for, e não tem que ser uma coisa complicada, pode ser uma asma ou uma alergia, se a criança faz terapêutica habitual, é importante que nos locais onde a criança está habitualmente, as pessoas conheçam esses medicamentos. Por exemplo, a escola deve ter uma lista dos medicamentos que a criança faz habitualmente. Isto porque se houver uma situação de urgência em que alguém na escola tem que levar a criança ao hospital, é importante que forneça aos profissionais de saúde a lista dos medicamentos que a criança faz habitualmente, sejam eles quais forem. Dessa lista deve constar igualmente alguma alergia que a criança tenha. Portanto, é importante que nos locais onde as crianças estão habitualmente haja uma lista dos medicamentos e das alergias que a criança tem. E se os pais se deslocarem aos cuidados de saúde com a criança, também devem trazer essa lista, até para terem certeza que não se esquecem de nada. À medida que a criança vai crescendo, a própria criança deve saber quais são os medicamentos que toma, para que é que servem, como é que os toma e o que é que a deve fazer suspeitar de que alguma coisa não está a correr bem com aquele medicamento. Isto é válido tanto para a doença crónica como para qualquer outra situação. Uma criança que está com um processo infeccioso e que está a fazer medicação naquele momento deve saber que vai tomar aquele medicamento durante 5 dias ou 3 dias, ou seja o que for, e para que é que ele serve. E quais é que são, o que é que a deve fazer pedir ajuda.
Estes aspectos são fundamentais na segurança da criança. Outro aspecto que é importante é que quando há mais do que um cuidador em casa, que seja definido quem é que vai administrar os medicamentos à criança. Isto porquê? Para não haver o risco de duas pessoas administrarem o medicamento, imaginemos o pai ou a mãe, ou o pai e a avó, administrarem o mesmo medicamento e haver o risco de uma sobredosagem da criança porque fez duas tomas, porque um dos cuidadores não sabia que o outro já tinha administrado. Portanto, é importante definir quem é a pessoa responsável pela medicação, especialmente nos mais pequeninos que ainda não sabem dizer eu já tomei, ou o pai já me deu, ou qualquer coisa assim. Quando por algum motivo não são os cuidadores habituais a cuidar da criança, imaginemos que a criança está doente e nesse dia fica na casa da avó, é importante, e está a fazer terapêutica, é importante que seja entregue à pessoa que vai cuidar da criança nesse dia uma lista com os medicamentos, com as doses, com o que é esperado, com o horário em que deve ser tomado e algum impedimento que exista, portanto, o que é que deve ser feito, se o medicamento pode ser tomado com alimentos, se não pode ser tomado com alimentos, portanto, isso deve ficar uma lista escrita, porque, especialmente se forem muitos, é possível que daí a 1 hora ou 2 horas a pessoa que habitualmente não está habituada a dar sempre aquela terapêutica já não se lembre quais foram as indicações que recebeu. E, portanto, é fundamental deixar uma lista escrita e deixar os instrumentos de medida adequados para que não haja o risco da pessoa utilizar instrumentos de medida que não sejam seguros. Outro aspecto que é importante, e aqui em particular nos medicamentos de venda livre, é as pessoas terem consciência que às vezes medicamentos com nomes comerciais diferentes têm o mesmo princípio ativo e, portanto, é fundamental, antes de voltar a dar, por exemplo, o antipirético, ter a certeza que não se está a dar novamente o mesmo antipirético que se deu há 3 ou 4 horas atrás, especialmente com o paracetamol, por causa do risco de intoxicação ao paracetamol. O outro aspecto importante nos medicamentos de venda livre e nos homeopáticos é ter a certeza daquilo que se está a administrar. Os medicamentos homeopáticos não são inócuos e, portanto, também, quando se administram estes medicamentos, também se devem informar os profissionais de saúde que a criança fez o medicamento. Alguns deles podem ter efeitos secundários complicados, como é o caso da Belladonna, não é? Que é um antipirético comum. E, portanto, é muito importante que, quando se recorre aos serviços de saúde, os profissionais sejam informados do que é que a criança tomou, seja medicamentos de venda livre, seja medicamentos prescritos, sejam homeopáticos, sejam suplementos nutricionais. Depois, ainda aqui em relação à segurança da criança na utilização do medicamento, também é importante que as crianças vão aprendendo progressivamente aquilo que não devem fazer com os medicamentos, ou seja, que só devem tomar aquilo que lhes foi prescrito, nas situações corretas, na altura certa, na dose certa, o medicamento certo. É isto. O uso do medicamento somos todos responsáveis.